Curso de Analítica Junguiana, módulo 23. Hoje nós vamos lançar o módulo 23 e o 24. Estaremos encerrando o curso de Jung. Neste caso, se você estiver fazendo o curso de Jung, você deve terminar de contribuir, ou, se não estava, contribuir com R$40 por cada vídeo, pelo Pix e-mail anpc2018@gmail.com, enviar o comprovante para o zap 61 98 340 6632. E aí você vai receber as apostilas em PDF e você deve enviar o seu, terminando, você deve enviar a cópia do seu RG e uma fotografia colorida, e nós estaremos enviando para você o seu certificado de analista junguiano e a sua carteira com o número de registro da ANPC. Este módulo 23, se você não fez ainda, você pode fazer 40 vezes R$40 cada módulo. Por 40 vezes 24 vai dar 960. Se você ainda não contribuir, nós podemos fazer um desconto para R$800 e nós enviamos todo o material para você terminar o seu curso. Então, está aí a proposta e aí nós terminamos. Esse vai ser o 23, logo a seguir eu vou fazer o 24. São vídeos que já foram gravados há 10 anos atrás, porque estes dois últimos vídeos, o 23 e o 24, são vídeos sobre Jung, mas numa forma mais moderna. Fala sobre a física quântica, sobre a alquimia, sobre a sincronicidade. É uma aplicação prática da toda a teoria e a técnica junguiana baseado no livro vermelho. Então, você, se conhecer Jung, você vai achar um tanto estranho, e se não conhecer, você vai achar interessante. Mesmo que você conheça, você vai achar interessante, porque está baseado em cima da física quântica, com Paulo Jung, tá? E também Paulo e Jung e o livro vermelho. O módulo 23 vai falar sobre a malha arquetipal, que já falamos no módulo 22. A malha arquetipal é formada pelos arquétipos, como se fosse uma malha, e onde o evento ele é registrado no meio e vários arquétipos ao redor daquele evento, que pode fazer com que aquele evento aconteça ou não. E a malha arquetipal e a sincronicidade vai falar sobre exatamente isso. Essa malha arquetipal acontece no inconsciente coletivo, que nós não podemos ver aqui. Nós falamos inconsciente coletivo, mas no mundo virtual, no mundo espiritual, seja lá do jeito que você quiser falar. Alguns falam mundo virtual, no pensamento, no inconsciente coletivo, no mundo espiritual. Isso pouco importa, porque ninguém sabe exatamente definir cada termo, em que consiste, que cada um define do jeito que é. Mas só sabemos, por Hermes Trismegisto, o que está acima e o que está embaixo. Assim acima como embaixo. A verdade é essa. E o inconsciente coletivo, nós colocamos como se estivesse acima, tá? E a nossa realidade como se estivesse embaixo. Então, uma das teorias específicas de Jung e a sua prática no livro vermelho é de que, para você efetuar alguma coisa, você tem que mexer no inconsciente coletivo, acima. E dessa forma, ao preparar as questões no inconsciente coletivo, ele acontece automaticamente na realidade, no concreto. Tá? Isso chama-se sincronicidade. Então, a expressão sincronicidade, ele surgiu não surgiu com Jung, surgiu desde a época de Platão, mas Jung deu um aspecto positivo, um aspecto novo, juntamente com Wolfgang Pauli, o grande físico quântico que recebeu o prêmio em 1949. Então, fala sobre essa malha arquetipal
e a sincronicidade. E fala também da questão da alquimia. Esse é o módulo 23. Então, os vídeos são grátis. São 24 vídeos que estão no YouTube. Se você não achar, é só você clicar curso Jung 1, 24, 2, 24 e assim por diante. Se faltar algum, você nos solicita que nós enviaremos gratuitamente para você. Você se matricula e faz o curso. E você vai ter todos os 24 vídeos e vai ter as apostilas correspondentes. Você vai receber no final, tá? Em 24 semanas ou imediatamente, conforme depende de você, a certificação e a carteira e o número de registro. Se você quiser o certificado de pós-graduação livre em analítica junguiana, você pode também solicitar, desde que você contribua também com a mesma quantia. O Pix e-mail é anpc2018@gmail.com e deve enviar para o zap 6198-340-6632. E aqui está o vídeo que nós falamos. Já foi gravado há 10 anos atrás, em 2010 aproximadamente. O nome era Psicanálise Alquímica. Tá? E nós temos esse curso, inclusive, mas esse vídeo, ele é exatamente o conteúdo desse módulo 23 da malha arquetipal e a sincronicidade. Então, eu estou fazendo a introdução, eu vou juntar com esse vídeo e esse vai ser o módulo 23. Então, veja bem, você tem a grande oportunidade de ser um terapeuta. Seja terapeuta junguiano, seja analista junguiano. Ajude-se a si mesmo e ajude os outros. Psicanálise Alquímica, módulo 3, ou parte 3. Já viemos falando sobre a psicanálise alquímica, ou alquimia psicanalítica. É uma nova linha da psicanálise. Ao longo do tempo, desde que Freud, o mestre vienense, criou a psicanálise, várias tendências surgiram da psicanálise. Surgiu Jung, Adler, Erich Fromm, o próprio Lacan, Garcia Ballaraco e outros tantos que nós não podemos mencionar nesse momento. Também surgiu a psicanálise prospectiva, que trata do futuro. Nós estamos lançando, após 20 anos de estudo sobre a alquimia, a psicanálise alquímica. O que vem a ser a psicanálise alquímica? O que lida com a alquimia? Lida diretamente com o inconsciente coletivo e as questões do inconsciente a nível de Jung, com a base de Freud, também os matemas lacanianos e também todos os elementos necessários da história da alquimia, desde os primórdios da filosofia e ao longo da história da humanidade. Nós temos, você pode entrar em contato conosco pelo zap, ou seja, o fone zap 8340-6632. O nosso e-mail é dionisiofm@gmail.com. O site anpc.com.br. Nós temos na psicanálise alquímica o atendimento, a assessoria, a consultoria e o curso. Solicite. Nós estaremos dispostos a atender você. Mas vamos à terceira parte da psicanálise alquímica. A base científica da alquimia sempre foi a sincronicidade. A sincronicidade, a sincronia é uma palavra grega, o síncronos. Sim significa ao mesmo tempo e cronos significa tempo. Ou seja, ao mesmo tempo duas coisas acontecem. Isso não é um elemento que Jung criou, como algumas pessoas dizem, que ele teria inventado essa palavra. Não. A palavra síncronos, desde Platão, desde os antigos gregos, desde o século IV a.C. está sendo usado. Então, síncronos é uma palavra arcaica e é uma palavra que justamente é a base da psicanálise alquímica. Nós vamos explicar então o que é a sincronicidade. Um texto emblemático
que aparece na história através dos textos antigos. Veja bem, eu só trabalho com textos antigos, do hebraico, aramaico e o grego. Nós não temos, nós não falamos a psicanálise, ou não falamos especificamente sobre alquimia, baseado em cima de textos da Idade Média. São textos originais. Há um texto emblemático de sincronicidade na história que está relatado na Bíblia, o Novo Testamento, o Haberi HaKadashah. Quando os magos do Oriente, que eram alquimistas, porque a palavra mago é aquele que mexe com energia, aquele que mexe, que transmuta as coisas, vieram a Jerusalém. E é interessante que o texto lá em Mateus, o judeu, no capítulo 2, versículo 1, diz: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Veja bem, algumas coisas, são 5 coisas interessantes nesse texto. Primeiro, os mestres orientais viram a estrela do divino rei no céu. Segundo, não foi uma revelação divina. Terceiro, foi fruto da descoberta, da leitura que eles faziam no céu cósmico. Quarto, se viram no céu, na verdade, uma verdade, que eles consideravam uma verdade, era porque na terra estava acontecendo, havia uma sincronicidade. Os magos daquela época, ou seja, os alquimistas, entendiam que se acontece no inconsciente coletivo ou no cosmos, acontece aqui na terra, assim em cima como embaixo. Esta é a lei da sincronicidade. A base da ciência antiga da alquimia é a sincronicidade. Então eles sabiam o tempo exato e o espaço onde estaria acontecendo, e por isso eles vieram do Oriente a Jerusalém. Não sabia exatamente a cidade, mas eles sabiam que era lá e que tinha acontecido. Por isso vieram a Jerusalém. Isto é sincronicidade. Não é necessariamente que 2 coisas tenham acontecido. Não. Algumas pessoas acham que porque eu pensei e aconteceu uma sincronicidade. A sincronicidade alquímica, a base da alquimia, é que acontece no inconsciente coletivo, ou no cosmos, ou em algum lugar, então acontece na Terra. São elementos que você pode provocar. Eis a alquimia. A base da alquimia é que se eu posso mexer aqui na Terra, pode acontecer no céu, ou seja, no inconsciente coletivo. E se eu posso, eu tenho a coragem, e tenho a estrutura, eu tenho o poder, ou seja, o conhecimento necessário para lidar ou mexer com o inconsciente coletivo, eu posso fazer acontecer aqui na Terra, no concreto. Veja bem, isso é sincronicidade. Na história existem 2 pais da alquimia. É a filosofia racional dos gregos e os egípcios. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a filosofia racional dos gregos, a filosofia da natureza. Eles tinham o conceito de matéria e espaço, o problema do tempo, Zenão, a energia, Heráclito, partícula, Demócrito, os conceitos de Platão e Aristóteles que influenciaram, inclusive até no século XX, o Heisenberg. E a física quântica, inclusive, todos os conceitos da física moderna são originados na filosofia grega. Sim, essa é a base da alquimia. A outra base da alquimia é a filosofia, dentro dessa filosofia racional da Grécia, que é a filosofia da natureza, nós podemos considerar o lado extrovertido da ciência alquímica. Por quê? Porque os gregos eram racionais, eles diziam assim, tem que fazer assim, tem que pegar o copo, colocar aqui, fazer isso, fazer aquilo. Eles tinham perfeitamente o lado concreto. Inclusive Platão acreditava que existia o mundo das ideias e afirmava que as coisas res daqui eram apenas sombras do que estavam no mundo das ideias. Então, Sósimo, ele simplifica e dizendo, os gregos acreditavam que assim em cima como embaixo. O que está em cima está embaixo. Os gregos, então, eram preocupados com a consciência, com o concreto, com aquilo que está aí.
e achavam que era apenas reflexo do que estava lá em cima, assim em cima como embaixo. Essa é a primeira ciência. A segunda ciência, o segundo pai da alquimia, é a tecnologia egípcia. A tecnologia egípcia daquela época, não estou falando de hoje, naquela época, era uma técnica químico-mágico altamente desenvolvido e exclusivamente baseado na vida religiosa. Um exemplo seria o procedimento químico da mumificação do cadáver. Ele consistia no seguinte: banhava o cadáver numa base de sódio. Por que sódio? Porque justamente sódio, a raiz da palavra sódio é natrium, que é NTR, que significa naquela época, significa Deus. Então, ao banhar o cadáver com sódio, ou a matéria-prima divina, eles achavam que estava totalmente, quando estava o cadáver totalmente embebido, ele se tornaria eterno. Inclusive no final, quando conseguia embeber totalmente, molhar totalmente o cadáver, ele chegava a dizer, havia um cerimonial em que ele dizia: agora está pronto para que você tenha a vida eterna. Veja bem, a preocupação da tecnologia egípcia então era com o inconsciente coletivo. Era introvertido, assim embaixo como em cima. Veja bem, os gregos acreditavam assim em cima como embaixo. Os egípcios acreditavam assim embaixo como em cima. Eu vou mexer aqui que eu estou mexendo lá. Os gregos eram o contrário. Muito bem. Jung, certa feita, conta a história que, ao ver um sheik, e ele conversou com esse sheik e perguntou para ele que havia um fato surpreendente, que os egípcios não possuírem casas para morar enquanto vivesse. No entanto, se preocupavam e gastavam toda a sua energia em construção de túmulos e na mumificação dos mortos. Aquele sheik, diz Jung, sorriu e respondeu: bem, por que alguém se preocuparia em construir uma casa para viver só 70 anos? É muito mais importante se preocupar em construir para viver a eternidade. A preocupação então deles era justamente em lidar com o inconsciente coletivo, enquanto que os gregos lidavam com o concreto, daqui, agora. Veja bem, os egípcios então acreditavam que as coisas concretas, materiais, eram carregadas de maná, coisa divina. Daí o conceito antiquíssimo da sincronia, ao mesmo tempo lá e cá, ao mesmo tempo cá e lá. Eu posso mexer aqui e acontece lá, eu posso mexer lá e acontece aqui. Então, os egípcios lidavam com a ciência alquímica do lado introvertido. Os gregos lidavam com a alquimia do lado extrovertido. O lado subjetivo era dos egípcios, o teórico, o religioso, do experimento com os egípcios. O ideal seria, sabe o quê? Diz Jung, seria juntar a alquimia grega, que é extrovertida, com a alquimia egípcia, que é introvertida. Muito bem, e isso aconteceu. A união das duas tradições, a extrovertida e a introvertida, nasceu a alquimia. A alquimia, então, foi a união de duas tradições, a tradição grega e a tradição egípcia. A extrovertida dos gregos e a introvertida dos egípcios. E surgiu então Hermes Trismegisto, o primeiro grande alquimista, segundo a tradição, e proclamou assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. E é interessante que essa corrente grego-egípcia do Hermes Trismegisto, que aliás significa 3 vezes grande e tal, era a lenda de que era o maior alquimista, teria escrito nesse tempo o Corpus Hermeticus, datado provavelmente no século I ou século III, a famosa frase assim em cima como embaixo. Muito bem. A alquimia nasceu naquela época. É interessante. Os historiadores falam de que a alquimia nasceu mais ou menos na época em que Jesus nasceu. E é interessante notar que na oração do Pai Nosso, ensinado pelo mestre Galileu, e que está escrito lá no judeu Mateus, no livro que o judeu Mateus escreveu, diz assim: assim na terra como no céu. Que bashamai ken baaretz, ou seja, assim no céu como na terra.
O que eu faço aqui, eu faço lá. O que eu faço lá, eu faço aqui. É o mesmo princípio assim em cima como embaixo. Veja bem. E é interessante também notar que naquela mesma época, a corrente judaica da alquimia, nesse tempo, era dos terapeutas, conforme a história grega, dos terapeutas essênios. Uniram as duas vertentes e desenvolveram a alquimia. Inclusive, na história de Moisés, Moisés foi formado na ciência alquímica egípcia, como príncipe, lógico. Ele uniu e explorou esse princípio da sincronia na arca, no menorá. Representar aqui embaixo o que está lá em cima e o que está lá em cima aqui embaixo. Mexer aqui embaixo com os códigos para realizar a grande obra. Sósimo, um dos maiores alquimistas, justamente no século III aproximadamente, ele era grego, alexandrino, egípcio. No século III, ele ajustou a alquimia justamente com a consciência religiosa e filosófica das duas organizações gregas e egípcias e criou o conceito da sincronicidade. Jung, então, ao analisar Sósimo, traz de novo o conceito da sincronia, da sincronicidade. Ele traz para cá. Ele ressuscita o termo da sincronicidade. E então ele começa a mexer com a alquimia. Jung desenterrou a raiz arquetípica e arcaica do conceito de sincronia. Assim em cima, o triângulo para cima, assim embaixo. Surge então o Sefer Yetzirah, que é um livro da criação, a estrela de Davi, é em cima e embaixo. Assim em cima o inconsciente coletivo e assim embaixo a realidade concreta. Assim em cima os gregos traziam de cima para baixo e os egípcios levavam de baixo para cima. Era justamente as duas tradições alquímicas. O que nós fazemos na psicanálise alquímica é justamente pesquisar, desenvolver, trazer os códigos hebraicos, egípcios e gregos, e dentro da base alquímica e dentro da base da psicanálise, e justamente os códigos e os elementos que foram desenvolvidos fazer a sincronicidade. Um dos elementos da alquimia. Podemos então dizer que Pauli, ele lidava com aqui embaixo, que é a sincronicidade. Jung lidou com lá em cima, que é o princípio alquímico. Os dois tinham os dois princípios, interessante. Pauli achava que a sincronicidade era o princípio quântico, e Jung achava que a sincronicidade era o princípio alquímico. Muito bem. Isto é o elemento impressionante. Mas ainda eu quero terminar dizendo que o movimento da alquimia na história, embasado nas duas tradições grega e egípcia, foi até o III século. E aí começou a declinar gradualmente até o século X. Por quê? Porque houve a oficialização da religião católica no Império Romano, até porque não interessava a religião oficial, a possibilidade do povo crente mudar a história. Porque o povo cristão era a massa de manobra, e ainda é. Nesse período, a alquimia evoluiu no mundo árabe. E no século X a XII, a alquimia retorna à Europa através dos árabes e dos judeus. Meu amigo, na crise atual, uma crise generalizada, é o maior desafio do ser humano. Desde a crise da Europa, do século XIV e XV, você pode conviver ou superar, desistir ou resolver, aceitar ou transmutar, copiar ou criar. Qual é a sua escolha? A alquimia é a ferramenta de resolução e de transmutação dos problemas e desafios do século XXI. Solicite. Podemos atender você, podemos fazer a consultoria ou você pode fazer o curso.